Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora algo transformador vai acontecer na sua vida. Você vê meu ponto? Muito bem. Então agora nós vamos começar um outro aspecto aí da nossa aula, né? Você já tem toda uma introdução aí nessa primeira aula, início dessa segunda, para você já ir brincando com alguns conceitos essenciais sobre crença. E agora nós vamos começar a investigar mais profundamente aí essa questão das crenças, né? Vamos começar lá com Francis Bacon, né? O Jutes traz várias coisas interessantes para a gente, né? E ele sugere esse caminho, vamos nele. Então, Francis Bacon, filósofo inglês do século XVII, identificou 4 tipos de ídolos ou falsos conceitos que impedem o pensamento científico e compreensão precisa da natureza. Ou seja, porque a gente estava vindo de uma época de muitas superstições, de muita religiosidade. Nessa época a gente estuda a espiral dinâmica, o azul era muito forte e tal, começou a surgir justamente o laranja, as pesquisas científicas e as outras coisas. Ele começou a identificar alguns, o que ele chamou de ídolos, algumas crenças que atrapalhavam a percepção correta das coisas para que as pessoas ficassem presas a esses outros tipos de pensamento. Então, esses ídolos são armadilhas cognitivas que distorcem a nossa percepção da realidade e nos levam a conclusões errôneas. Então, nessa apresentação, nós vamos explorar esses ídolos, né, o da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Vamos ver se a gente consegue fazer todos esses ainda hoje aqui. Então, seguindo. Ídolos da tribo, erros comuns a toda a humanidade, baseados em nossa natureza humana compartilhada. Então, tem muita coisa que é compartilhada, que muita gente acredita, e que aquilo ali não é verdadeiro. Nunca foi, né? Verdadeiro. Peraí, só um segundo. Então, ídolos da tribo são erros comuns a toda a humanidade, baseados em nossa natureza humana compartilhada. São aqueles conceitos que as pessoas têm que são completamente errados. Por exemplo, aqui no Brasil tem um conceito que tudo quanto é estrangeiro que vem aqui fica espantado, né? Tipo, não pisa no chão frio, senão você fica gripado. Isso é completamente anticientífico, não faz sentido nenhum. Ninguém fica gripado porque pisa no chão frio, nem fica doente se misturar manga com leite, nem passa mal se você tomar banho depois de comer. São alguns exemplos aqui no Brasil que acontece, algumas dessas lendas que tem, né, que não tem nada a ver. Claro que você não vai comer uma feijoada e vai nadar na piscina, porque aí você pode ter uma congestão, pode acontecer alguma coisa assim, né? Na verdade, a gente vê, né, que lá na época da escravidão não queria-se que os escravos se banhassem nos rios, nas praias. Então, não pode banhar porque faz mal, não mistura isso com aquilo que não quer que gaste aquilo e tal. Então isso tudo foi se perpetuando. Então tem muitos ídolos que são coisas que são compartilhadas e repetidas por gerações. Eu me lembro que quando eu fui fazer um novo furo na minha orelha aqui para botar um brinco, não tem muito tempo isso. Eu tinha 3 furos, botei o quarto. E eu falei, ó, vou botar 4 logo de uma vez. E a pessoa me deu uma lista de coisas que se eu comesse eu ia passar muito mal. Não pode comer camarão de jeito nenhum. Não pode. Aí eu fui pesquisar aquilo com o médico e, na verdade, tudo errado. Pelo contrário, algumas das coisas que eles falaram para não comer, se eu comesse seria até bom, porque ajudaria no processo de cicatrização. Mas são aquelas coisas que você fica repetindo continuamente. Esse é um tipo de ídolo. Então, é aquele ídolo que as pessoas repetem sem verificar. E aí gera uma série de coisas. E hoje que a gente está na era digital, das fake news, as pessoas postam um monte de coisa no TikTok, no Instagram, no Facebook e tal. Isso é aquilo, se isso, então aquilo. Aí
ninguém contesta aquilo. Quer dizer, algumas pessoas contestam, muitas pessoas não contestam. E aí fica parecendo que aquilo é uma verdade. A pessoa fala como se fosse uma verdade. E às vezes é um desses ídolos da tribo. Você tem os ídolos da caverna, que são preconceitos individuais baseados em experiências e educações pessoais. Então a pessoa ela é de uma religião, ela é de uma filosofia específica, ela teve experiências que fizeram ela concluir que isso significava aquilo, ou que isso causava aquilo, e é só a experiência dela, não a verdade. Então ela começa a divulgar isso e outras pessoas começam a assimilar isso como se fosse verdade. E não é. Aquilo é baseado em preconceitos individuais e experiências e educações que essas pessoas tiveram. E não tem a ver com a ciência, como Francis Bacon. Ele queria que mais pessoas tivessem pensamento científico, e as pessoas ficavam agarradas nessas coisas. Ídolos do mercado, falhas na comunicação e entendimento devido a limitações da linguagem. Né? Então, algumas pessoas, às vezes, a gente tem que pensar que tipo de linguagem você fala para qual pessoa. Né? Existe um certo tipo de comunicação, de elaboração do pensamento, que ela vem quando você, por exemplo, faz certos níveis de educação. Isso não é melhor nem pior, só é diferente. Então, uma pessoa que tem um nível de instrução X, essa pessoa ela tem um nível de linguagem, de processamento lógico, de conhecimento científico das coisas. Uma outra pessoa que já chegou à faculdade ou fez cursos especializados tem outro tipo de conhecimento mais específico sobre as coisas. Uma pessoa que tem outros níveis mais profundos e tal, tem outros tipos de conhecimentos. Então, algumas pessoas elas estão num nível onde certos parâmetros são necessários e tentam comunicar isso para pessoas que não têm esses parâmetros. E aí pode haver falhas na comunicação. Por quê? Porque aquilo que está sendo falado, aquela outra pessoa não alcança, porque ela não estudou, porque ela não teve acesso àquilo. Por isso que é importante também você adequar o que você está falando, a sua aula, a sua comunicação, o seu treinamento, a sua palestra para o seu público. Quem é seu público? É o povo como um todo? São pessoas especializadas em psicologia profunda? Então, é um outro tipo de coisa. Eu, quando, por exemplo, faço um Master Practitioner, um Trainer em PNL, é um outro tipo de aula, diferente de quando eu faço um curso introdutório de PNL ou um Practitioner. No practitioner eu vou aprofundando, eu vou apresentando a PNL. Mas quando eu dou o master e o trainer, eu já pressuponho que você conhece as bases da PNL, embora eu repita, revise bastante, eu já pressuponho que você sabe muita coisa. Então, agora, se eu chegar, quem nunca viu nada, eu chego direto com o master em PNL, para quem nunca viu PNL, isso pode gerar falhas na comunicação. Então, isso é o problema do ídolo do mercado. Ídolos do teatro, falsas crenças derivadas de sistemas filosóficos e tradições intelectuais. Né? Então, ou seja, por que é o ídolo do teatro? É aquilo que está sendo apresentado. Então, tem algumas filosofias e crenças, né, que são muito específicas ou foram desenvolvidas por conta de um viés muito religioso. Né? Por exemplo, existe um viés religioso aí que diz que não existiram dinossauros. Mas e todos esses ossos que tem nos museus? Ah, isso é fake, né? Isso foi feito. Ou então Deus pôs isso lá para nos testar, para testar a nossa fé. Eu falei, puxa, Deus, tanta criança morrendo de fome e tal, você vai botar ossos de dinossauro para testar os seres humanos? Não sei, né? Mas assim, então você vê que tem uma série de sistemas de crenças aí que são crenças que vêm de filosofias específicas, tradições específicas, e às vezes isso se confunde com a realidade para algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem fazer as distinções. Então vocês estão vendo aí claramente, né, que isso aqui é responsável por várias coisas que acontecem. Eu quero até perguntar para o Joseph. Joseph, o que que você acha, né, dessas quatro coisas aqui, né? Ou seja, desses quatro desafios aqui, coisas que são divulgadas de forma errada, coisas baseadas em preconceitos e experiências, coisas que são comunicadas num nível diferente de quem vai receber, e também coisas que são comunicadas com um viés específico de uma crença ou filosofia, como se fosse realidade. Não é interessante? Se você já saber que essas quatro coisas existem, É realmente uma coisa bem nova para mim. Eu nunca, nunca ouvi. É bem interessante. mas quando a gente para E pensar, a gente vê que é isso mesmo, né? Faz parte das crenças.
Né, então, isso é o Francis Bacon, o filósofo, né, e tal, ele identificou todos esses elementos aí. É isso aí, então vamos pensar, né? Então isso nos ajuda a identificar justamente isso, né? Ou seja, o que que a gente está ouvindo? O que que a gente está ouvindo, né? Qual é a base que isso tem? Né? A gente precisa verificar. Por que que tem tantas fake news? Porque muitas pessoas elas não se preocupam em verificar as informações antes de replicar para outras pessoas. E pode ser uma dessas 4 categorias aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching e hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.